Boa tarde, na paz do Senhor. Então hoje nós vamos do capítulo 5 de 2 Reis até o capítulo 10. E aí, como nós temos muitos capítulos para comentar hoje, nós vamos pontuar as coisas principais de cada capítulo. No capítulo 5 de 2 Reis, nós temos uma história conhecida, principalmente quem já trabalha com crianças ou quem tem filhos pequenos e costuma ler as histórias da Bíblia para os filhos. Aqui o que se destaca aqui nesse capítulo é a cura de Naamã. E aconteceu, nós vimos que o capítulo 4, ele tem aí 5 grandes milagres no ministério do profeta Eliseu. O ministério do profeta Eliseu começa ali logo após Elias ser arrebatado. E mais ou menos aí em 896, dependendo do historiador. E a cura, então o capítulo 4 acontece um ano depois de Elias ser arrebatado, e a cura aqui de Naamã cerca de 2 anos depois. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, né? Muitas vezes nós lemos o Velho Testamento e achamos que Deus só abençoava e só tinha servos fiéis no povo de Israel, no seu povo escolhido. Mas não. Naamã era também uma pessoa que entendemos pelo texto, que de certa forma ele era abençoado, ele foi usado por Deus, inclusive, embora de uma forma não direta, e depois ele veio a conhecer então o Deus de Israel. Olha o versículo 1. E Naamã, general do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, ou seja, do rei da Síria. Esse primeiro senhor que aparece aqui é letra minúscula, então é do seu próprio senhor, o rei da Síria, e de alta estima, porque por meio dele tinha dado o Senhor, então falando de Deus, vitórias à Síria, e era este homem valoroso em extremo, porém leproso. Então ele era general do exército ali da Síria, era querido e respeitado pelo rei da Síria, foi usado por Deus para dar livramento em lutas, em guerras ali, e ele era um homem de valor. Ele era um homem de valor. Mas, o versículo final fala, porém era leproso. Então a lepra no Antigo Testamento demonstrava claramente uma pessoa que não era regenerado, né? Que não tinha ali, mostrava a condição espiritual da pessoa. Não havia cura para a lepra, como não existe hoje. Existe só tratamento, né? Quanto mais cedo descobrir a lepra, mais cedo você estanca o avanço da doença. Então é um controle da doença. E eu não ia falar, eu tenho 6 capítulos para falar hoje, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas olha só, a gente escuta muitas pessoas falar assim, ai, quem dera ter um mundo sem dor. Quem dera Deus tirasse toda a dor do mundo. Vocês já não ouviram isso? Vocês têm ideia do que é? Ou vocês já ouviram alguém falar assim, se Deus existisse mesmo, se Deus cuidasse, então o mundo não teria tanta dor. Por que Deus não tira a dor do mundo? Vocês já ouviram isso? Vocês sabem como é que funciona o mecanismo da lepra? Hoje não se chama mais de lepra, chama de hanseníase. É uma doença que ela destrói os neurônios que levam à dor. Então a hanseníase, né, a lepra, ela começa a atacar as extremidades. Então orelhas, pontas dos pés, pontas das mãos. E ela é uma doença que ela tira a dor, ela mata, né, os neurônios que levam à dor. E aí o que acontece, né? Qual que é o problema? Que quando a gente bate a mão aqui, né, na ponta, bate o dedinho do pé na cadeira, a gente sente aquela dor. Por sentir dor, nós nos cuidamos mais. Então, quando nós vamos no fogão, por exemplo, mexer com fogo, a gente sabe que vai doer. É por causa da dor que a gente se cuida para não se machucar, para não se queimar, para não bater o dedinho do pé. Então, se não tiver esses neurônios, essas células que levam dor, né,
Então, a lepra, esses neurônios que levam a dor, eles morrem. A lepra vai matando isso. Então, a pessoa que tem lepra, ela não sente dor. Começa com as pontas dos dedos e vai aumentando, porque vai morrendo, né? Vai matando a chegada desses neurônios da dor, conforme a lepra vai avançando. Então, você pensa que a pessoa tem lepra, né? Tá aqui no início, aqui nas pontas ainda. Então, ela bate aqui, ela não sente dor. E aí, por bater, machuca, ela não sente dor e muitas vezes não vê. Então, geralmente, quem tem lepra, começa o problema nos pés. Geralmente, tá? Embora seja normal também nas mãos, mas geralmente começa nos pés. Aí, quando vai ver a situação de algum machucado no pé, tá muito adiantado. Aí, acaba precisando amputar um dedo, 2 dedos. Já vi de amputar pé, né? Não agora, claro, muito antigamente. A mão. Então, é comum na lepra precisar amputar. Não é porque a lepra comeu, alguma coisa assim, não. É porque a pessoa bateu, esmagou, passou em cima alguma coisa, machucou de alguma forma e ela não sentiu a dor. E aí abre uma ferida e aí sim começa essa ferida a machucar e a corroer ali. E aí, quando vai buscar auxílio médico, muitas vezes, para que não piore aquela gangrena, aquela ferida que está ali, faz a amputação, então, para não piorar, sabe? De não atacar o resto do corpo. Então, um mundo sem dor seria um mundo leproso. Por quê? Porque a dor ela é necessária para nós. A dor é necessária para nos deixarmos alertas. A dor ela é necessária para que a gente fique vigilante, para que a gente cuide. Por exemplo, hoje um dos países que mais tem hanseníase, que se tem conhecimento, é a Índia. E a Índia tem uma região lá que é muito comum ter aqueles panelões de comida, né, no fogo. Não é fogão, não, é o fogo lá fora, né, no quintal ali, no aberto. E faz uma quantidade de comida ali muito grande. E é comum colocar pessoas com lepra, pessoas com hanseníase, mexendo naqueles tachos de comida. Porque se ela se queimar, ela não fica afastada de trabalho, ela não fica em casa. Se ela se queimar, ela simplesmente se queimou, ela nem sente, na maioria das vezes, ela só vai ver muito depois, ou alguém vai ver que ela se queimou e daí vai fazer alguma coisa. Então, a mão de obra da pessoa com lepra, ela é muito usada em lugares muito pobres, no interior da Índia. Por conta disso, a pessoa não sente dor, então ela não é afastada do trabalho, ela continua fazendo aquele serviço ali, tá? É muito triste a pessoa com lepra, ela realmente não sente dor e vai tirando, né, o uso ali das extremidades, porque vão ficando machucadas até a tal ponto que precisa tirar, que precisa amputar. Então essa é a gravidade da lepra. E a lepra, antes de começar o tratamento, ela é transmissível. Então precisa ter esse cuidado também. Depois que começa o tratamento, daí não, deixa de ser, né? Tem um momento ali, eu não sei, de cabeça eu não lembro quanto tempo, depois do tratamento, se são horas, se são dias, eu realmente não lembro, que entra, para então de ser transmissível. E dependendo do quanto que já está no corpo, a pessoa consegue sim ter uma vida normal, trabalhar e tudo, mas dependendo do quanto ela já teve de amputação, ali vai ter uma certa dificuldade para retomar algumas atividades, justamente porque as mãos e os pés acabam sendo essenciais para o ser humano. Tá? Então, essa fala, né? Que bom que seria se Deus tirasse a dor do mundo. Então, se Deus tirasse a dor do mundo, o mundo seria um mundo leproso. E é muito sério isso, nós precisamos entender que a lepra realmente ela é mutilante, sem tratamento. Ela é mutilante e sem tratamento ela se torna incapacitante. Mas não incapacitante por causa da lepra em si, mas incapacitante porque ela vai atingindo das extremidades para dentro e a pessoa vai perdendo mesmo dedo, pé, mão, enfim, porque vai machucando até o ponto de precisar tirar, tá? Só para a gente entender um pouquinho, né? Eu nem tinha marcado nada aqui para falar da lepra em si, só para a gente ter uma ideia do que é
a lepra e do que significaria um mundo sem dor, né? Então a dor ela é essencial para o ser humano. Deus colocou a dor na gente numa pitada, claro, né? Ali para a gente ser vigilante, cuidadoso, né? Um instinto de sobrevivência. Não aquela dor absurda que precisa de tratamento, mas a dor, né? A dor da batida do dedinho do pé ali, a dor de cabeça que nos mostra que tem algo errado, né? Essa dor para que nós nos mantenhamos vivos. Bom, vamos lá então, capítulo 5 de 2 Reis, do 1 ao 6 nós vemos o Naamã, o leproso. E aí o que acontece? A serva de Naamã, ali da esposa dele, fala assim, olha, eu queria tanto que, né, fala para ele ir lá, lá em Samaria tem o profeta Eliseu. E eu tenho certeza que Naamã seria curado se ele fosse lá. Vamos ver? Versículo 1 eu já li, aí o versículo 2. E da Síria tinham saído tropas armadas e tinham levado presa uma criada ainda pequena, na terra de Israel, a qual servia a mulher. Naamã então ficava na Síria, ele tinha ali uma menina que servia ali, que ajudava em casa nos afazeres domésticos, servia ali a sua mulher. É por isso que eu falo, né, servinha, porque ela é tida como se fosse uma criança, uma pré-adolescente ali, que levou presa, eles levaram ela cativa. E esta disse a sua senhora, se rogasse o meu senhor ao profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Na verdade, né, ela disse, né, algo como assim, né, eu conheço alguém que conhece alguém que sabe o que pode fazer por ele. Então, eu sei do profeta que conhece a Deus. Ela, na verdade, aí ela fala então de Deus. E Naamã foi falar com seu senhor, o rei da Síria, e falou, né, assim tem dito a menina que é da terra de Israel. E o rei da Síria disse, anda, vai, eu vou mandar uma carta para o rei de Israel, você leve também 10 talentos de prata e 6.000 peças de ouro e 10 mudas de vestes, o que seria hoje um valor aproximado aí de talvez 800 mil, $1 milhão. O rei ali tentando comprar algo, na verdade, isso não era para agradar, era como que para comprar a cura. Versículo 6, levou a carta para o rei de Israel, que dizia assim, logo quando chegar a ti esta carta, saberás que eu enviei a ti Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E logo que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu, Deus, para que mate e dê a vida, para que este envie a mim, para que eu cure um homem de sua lepra? Olha só, ele busca ocasião contra mim. Então o rei de Israel, ele entendeu que o rei Ben-Hadad queria que ele curasse Naamã, mas não era isso. Era, na verdade, ali para que enviasse ao profeta. E aí o versículo 8, e quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou que dissesse ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Manda-o a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. E veio Naamã com seus cavalos e com o seu carro e se pôs à porta da casa de Eliseu. Foi uma comitiva inteira ali, afinal ele era o general do exército. E Eliseu lhe enviou um mensageiro, possivelmente o servo ali dele, o Geazi. Possivelmente porque depois o Geazi aparece, é dado o nome dele, mas aqui não dá de uma forma direta a entender que é ele. Lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e você será limpo. E Naamã se foi, ficou zangado com Eliseu. Por quê? Porque ele era o general do exército da Síria e ele achava que no mínimo o profeta tinha que aparecer ali e olhar e falar com ele. Só que o profeta não fez isso, o profeta mandou o recado. Ele ficou indignado e falou assim, olha só, eu saí de lá da Síria, vim até aqui na Samaria e eu imaginei que ele ia vir, ia me ver, né? Ia me tocar e aí ia invocar a Deus e Deus ia me curar. Tudo isso é orgulho, mostrando ali o seu coração orgulhoso, né? O general do exército ali se achando, né, importante como general. E aí ele fala, né, que rios lá do lugar dele, lá de Damasco, eles eram melhores do que o Rio Jordão. E questionou, né, se eu não me lavasse neles não ia ser até melhor?
Mas aí os seus criados, os seus servos, aquela comitiva que havia ido com ele, falaram: meu pai, se o profeta te mandasse alguma coisa grande, não o farias? Quanto mais se lavar e ficará limpo? Aí o convenceram disso. Então ele desceu, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, conforme a palavra do varão de Deus ali, do profeta, e a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou limpo. Vamos entender então, né? Naamã, embora fosse general, ele pediu autorização do seu chefe para viajar. Eliseu não fala com ele, mas manda mensagem orientando e mandando ele dar 7 mergulhos ali no Rio Jordão. O que eu chamo a atenção, né? Naamã, embora de forma não direta, ele já conhecia o agir de Deus. Deus o havia usado de forma indireta para trazer vitórias para o seu povo. Mas o que mais chama a atenção em toda essa história de Naamã, que não para aqui, tem continuidade, é a sua serva. Tá? Já vou voltar nela. Aí aqui do versículo 15 até o 19, a gratidão de Naamã. Ele manda ali então entregar um presente, uma oferta para Eliseu, mas Eliseu fala que não vai aceitar. Embora Naamã insistisse com isso, ali no versículo 16. E aí o versículo 17 fala assim: Naamã então disse: se não aceites, então rogo-te que da terra de Israel se dê ao teu servo que possa carregar um par de mulas, porque daqui em diante o teu servo não sacrificará holocaustos nem sacrifício a outros deuses a não ser o Senhor. Falando que ele está então aqui, ele se converte, ele passa a conhecer o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E aí o versículo 18: nisto perdeu o Senhor teu servo, que quando o meu Senhor entrar no templo de Rimon para adorar ali, e se apoiar sobre a minha mão, eu também tenho de me inclinar no templo de Rimon. Se no templo de Rimon me inclinar, o Senhor perdoe nisto teu servo. E ele disse-lhe: vai em paz. O que ele disse? Olha, pode ser que algumas vezes eu precise ir com o rei ali no templo onde ele adora, e ele se apoia em mim para adorar ali. E aí o Eliseu fala: vai em paz. Ou seja, o teu coração, a tua atitude já é de Deus. Então, vai em paz, vai em paz. E aí o que acontece do versículo 20 ao 27? Então Geazi, criado de Eliseu, disse: o meu senhor tem poupado este sírio, não tomando de sua mão as coisas que havia trazido, mas vive o Senhor que correrei eu atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então Geazi vai atrás de Naamã, mostrando ali um coração ganancioso, e aí ele pede para Naamã as coisas. Ele fala: eis que vieram a mim agora mesmo da montanha de Efraim 2 jovens, os filhos do profeta, lhes dê 1 talento de prata e 2 mudas de roupa para eles. E o Naamã fala: tome 2 talentos, e insistiu e atou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 mudas de roupas, e os pôs nas costas de 2 de seus criados para que os levassem diante dele. E quando chegaram a um certo lugar, Geazi os tirou das mãos deles e os guardou em casa, e logo mandou os homens que se fossem, e entrou e ficou diante de Eliseu. E Eliseu fala: de onde vens? E ele disse: o teu servo não foi a nenhuma parte. Usou de ganância, mentiu usando os nomes, ali dos filhos dos profetas do Senhor, mentiu para Eliseu dizendo que não tinha ido lugar nenhum. E aí Eliseu fala: não foi também contigo o meu coração quando o homem voltou de seu carro para te receber? É tempo de tomar prata, vestes, enfim, tudo aquilo que ele recebeu. Por isso, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência. E Geazi então já saiu ali da frente de Eliseu leproso. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é nem a ganância de Geazi, mas é a questão da serva de Naamã, a pequena serva, que tinha uma fé simples, que foi levada cativa, ou seja, como escrava, foi roubada do seu povo, foi roubada do meio da sua família, e foi viver num lugar que não conhecia, num lugar ímpio, num lugar pagão, para ser empregada à força. No entanto, estando ali, primeiro, ela testemunhou de Deus. Segundo, embora
ela estivesse ali à força contra a sua vontade, ela sempre fez o melhor e serviu ao ponto de influenciar e poder falar para a sua senhora do Deus de Israel e querer o bem do seu chefe. Ela fala assim, se ele fosse lá, ele ia ser curado. Então, querer o bem do outro sem olhar para as circunstâncias. E a pergunta que eu faço é, nós estamos sendo como essa servinha de Naamã? Nós temos obedecido a Deus nos detalhes, como Naamã não queria, mas acabou obedecendo, dando os 7 mergulhos ali? Temos princípios aqui nesse texto, nesse 2 Reis 5 aqui. O testemunhar de Deus, o querer o bem do outro, não importando a circunstância ou o que ele nos fez, e obedecer a Deus em todos os detalhes. Vamos para o capítulo 6. Capítulo 6, o que chama atenção são duas coisas principais: o machado, que o profeta ali deixa cair na água, Eliseu joga um pedaço de madeira, o machado flutua e ele então pode devolver. O que tem a ver isso, né? Esse machado, ele era emprestado, e se perdesse ali, ia manchar a reputação desse aprendiz, desse discípulo de profeta que estava ali, e poderia muito bem também comprometer os seus recursos, porque ele já estava com o machado emprestado e ainda teria que fazer alguma coisa para devolver para o dono. Se ele perdesse, além de ficar sem para trabalhar ali, eles estavam trabalhando ali na questão da escola de profetas, ali na casa deles, ele ainda teria que dar um jeito, emprestar de novo, o machado já era emprestado, ele teria que devolver, então poderia manchar a sua reputação e comprometer mais ainda os seus recursos. O profeta foi usado ali por Deus para retornar. Os filhos dos profetas, versículo 1, disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos contigo nos é estreito, vamos agora ao Jordão e tomemos dali cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar em que habitemos, para aumentar o espaço. E aí caiu o machado. E o homem de Deus pergunta, versículo 6, onde caiu? E aí mostrou o lugar e, cortando um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: toma-o. E ele escondeu a mão e o tomou. Como eu disse no começo, hoje nós precisamos ir um pouco mais rápido, dos capítulos 5 ao 10, mas leia com calma esse capítulo 6 e olhe esse pau, ou algumas versões vai falar pedaço de madeira, mas olhe ali um símbolo, não é? Como se fosse a cruz de Jesus. Olhe como sendo um símbolo da cruz de Jesus. Leia esse texto novamente depois. Depois desse milagre de fazer ali o machado flutuar, nós temos então dos versículos 8 ao 12, Eliseu adivinhando os conselhos do rei da Síria. O que acontece, né? Várias vezes o rei da Síria havia atacado Israel, mas sem sucesso, porque quando ele chegava ali para atacar, Israel já estava preparado para se defender. E aí o rei da Síria, ele achou que tinha um traidor no meio do povo dele, ali do seu exército, e até tentou ali algumas coisas. Mas, isso daqui a partir do versículo 8, versículo 11, o coração do rei da Síria ficou turbado com isso, e chamando os seus servos, disse-lhes: não me declareis vós quem dos nossos é pelo rei de Israel, ou seja, quem é o traidor? Então um dos servos disse: não, ó rei, meu senhor, é o profeta Eliseu, que está em Israel, é quem declara ao rei de Israel as palavras que tu falas em teu mais secreto quarto. Ou seja, era Deus que estava revelando ao profeta Eliseu. E ele disse: vai e vê onde está, para que eu envie com ordens para trazê-lo. E lhe foi dito: ele está em Dotã. Então enviou o rei para lá cavaleiros e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E aí, levantando de manhã bem cedo, o servo do homem de Deus para sair, ele viu a cidade cercada com exército, com carros, com cavaleiros, e o seu criado disse para Eliseu: ai, meu senhor, o que nós faremos? E Eliseu disse: não
temas, pois mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E aí Eliseu orou e disse: Senhor, eu te peço que abra os olhos dele, do seu servo, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do jovem e viu que o monte estava cheio de carros de fogo e de cavaleiros ao redor de Eliseu. E logo que os filhos desceram a ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Peço-te que firas esta gente com cegueira. E os feriu. E aí Eliseu lhes disse: O caminho não é este, nem é essa cidade. Vem, me seguem. E aí ele foi e guiou para outro lugar, ali e os guiou a Samaria. E assim que chegaram a Samaria, disse Eliseu: Senhor, abre os olhos destes para que vejam. E o Senhor abriu seus olhos e olharam e viram-se no meio de Samaria. E tendo visto isto, o rei de Israel disse a Eliseu: É para eu ferir esse exército, ali no versículo 21. E aí Eliseu disse: Não, dê pão e água e mande-os de volta, porque o rei da Síria vai ver, né? O que acontece aqui? Foi preparado um grande banquete, e depois deles comerem e beberem, enviou-os de volta para o seu senhor. E aí nunca mais entrou tropas armadas da Síria à terra de Israel. E aí esse versículo 23 de nunca mais entrou, é nunca mais nesta época aqui, porque daqui 100 e poucos anos vai entrar e vai acabar com Samaria. Vai acabar com Samaria? Não, vai fazer luta de novo, né? Porque não é exatamente esse exército aqui que vai acabar com Samaria. O que acontece depois ali, dos versículos 24 em diante? Eu não vou ler, porque é uma história muito triste. Deus avisa que vai ter 7 anos de fome. E nesses 7 anos de fome, a fome é tamanha que acontece o canibalismo entre as mulheres. E elas combinam ali. E uma mata o filho e cozinha, e as duas comem essa criança. Versículo 28, né? Dá-me aqui o teu filho para que o comamos hoje, e amanhã comeremos o meu filho. Cozinhamos, pois, o meu filho e o comemos, mas no dia seguinte eu lhe disse: dá-me aqui o teu filho para que o comamos, mas ela escondeu o filho. Então, ao ouvir isso, o rei ali de Israel ficou muito mal, ficou realmente ali, rasgou as suas vestes, passou ali pelo muro, e ao passar pelo muro, o povo viu ali que ele estava usando o cilício. O cilício, aqui no caso do rei, era apenas uma demonstração, um ritual sem significado para ele, porque era só uma cerimônia, era só uma religiosidade, né? Porque na verdade ele não tinha arrependimento nenhum diante de Deus. E ele disse: assim me faça Deus, e assim se me acrescente, se a cabeça de Eliseu ficar sobre ele hoje. Ele estava contra o profeta Eliseu, assim como Acabe e todos os anteriores. Por quê, né? Ele entendia que tudo que estava acontecendo ali era culpa de Eliseu. Ele não conseguia olhar para si mesmo e ver o quanto que ele era desobediente, o quanto que ele precisava, na verdade, de ser quebrado por Deus, né, de se arrepender. E esse capítulo 6, então, ele encerra com esta situação, né, de fome na cidade, de extrema dificuldade. Eliseu, versículo 12, então Eliseu estava sentado em sua casa, e com ele estavam assentados os anciãos. E o rei enviou ele um homem. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: não vistes como este filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Vede, pois, que quando o mensageiro vier fechar a porta, ele impeçais a entrada. Não vem, pois, atrás dele o ruído dos pés do seu senhor? Eliseu sabia de forma sobrenatural, porque Deus mostrou para ele o que estava ali acontecendo, né? Que estava vindo ali um carrasco, alguém a mando do rei, para pegá-lo. E estando ele ainda falando com eles, ali com os anciãos, eis que o mensageiro descia a ele, avisando que o rei estava vindo. E aí o rei tira a culpa de Eliseu e acusa Deus. Certamente este mal vem do Senhor. O que mais poderia esperar de Deus, colocando ali como se Deus fosse a origem de todo mal, de toda a dor e principalmente da fome que o povo estava passando.
E assim nós entramos no capítulo 7, que tem ali então essa profecia de Eliseu. Veja, o ministério de Elias durou, o ministério público, né, o tempo que ficou ali público durou 14 anos. E aqui, de Eliseu até o capítulo 7, já tinha passado somente 4 anos. Quando Elias falou para Eliseu, pede o que você quiser, e Eliseu falou, eu quero porção dobrada, ele recebeu realmente porção dobrada de Elias. Então, os acontecimentos no ministério de Eliseu, eles são em quantidade muito mais frequentes, né? Eles acontecem muito mais do que no ministério do profeta Elias. O ministério foi diferente, Elias foram poucos acontecimentos, mas acontecimentos longos que trataram e trabalharam de forma muito íntima e exigiram muito de Elias. Aqui com Eliseu é um ministério mais ativo, no sentido de mais milagres, mais acontecimentos e mais encontros também, esses encontros de confronto. Então, a partir de agora, nós estamos lendo uma parte mais difícil da história de Israel, que está levando para o cativeiro. Nós vamos culminar nos próximos dias no cativeiro. Só que por ser em ordem cronológica, não é uma leitura contínua. Então, essa semana, além de ler 2 Reis, também vamos comentar Crônicas, vamos comentar Jonas. Vamos falar aqui do pequeno livro de Jonas, do que aconteceu ali, né? Que bicho que engoliu Jonas, vamos falar de tudo isso aí. Quando a gente aprende os princípios que a palavra de Deus nos traz, é uma bênção. E quando nós aprendemos a aplicar isso na nossa vida, então é bênção maior ainda. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente também aprende de Deus, porque a palavra é dele, né? Então aprendemos a palavra de Deus e aprendemos a servir mais o Deus da palavra. E isso tem sido uma bênção na minha vida, eu espero que na vida de vocês também. Vamos lá então. O capítulo 7, Eliseu fala então para o rei ali de Israel. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a esta hora, uma medida de flor de farinha se venderá por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo à porta de Samaria. Então veja, eles estavam ali há anos passando fome, passando necessidade, passando dificuldade, o canibalismo até tinha entrado ali no meio do povo. E aí vem o profeta e fala, amanhã não vai mais ter fome, amanhã já vai ter comida vendendo barato aqui, porque não tinha mais comida. E um príncipe, sobre cuja mão o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, dizendo, mesmo que o Senhor fizesse agora, olha a incredulidade. Quantas vezes Deus fala com a gente, eu vou fazer tal coisa, e a gente fica, como é que Deus vai fazer? A gente fica querendo saber como é que Deus vai fazer, mas na verdade é a nossa incredulidade ganhando espaço. Então olha o que ele fala esse rapaz, né? Mesmo que o Senhor fizesse agora janelas no céu, poderia ser assim? Aí Eliseu responde, eis que tu o verás com os teus olhos, mas não vai comer disso. E aí o que acontece? 4 leprosos que estavam ali à entrada da porta, eles não podiam entrar na cidade por causa da lepra, disseram, né, olha só, nós estamos aqui mesmo, nós estamos para morrer de qualquer jeito. Por quê? Porque ou seja pela lepra, ou seja pela fome, eles iam acabar morrendo. Se tratarmos de entrar na cidade, pela fome que há, nós vamos morrer. Se ficarmos aqui, vamos morrer por causa da lepra. Então vamos lá no exército dos sírios. Se eles nos deixarem com vida, viveremos. Se eles nos matarem, morreremos. Nós vamos morrer de qualquer jeito. Ou seja, nós não temos mais nada a perder, então vamos até lá. E levantaram-se à tarde, antes de escurecer, e foram ao acampamento dos sírios. E chegando lá, não tinha ninguém lá. O acampamento estava abandonado. O exército dos sírios tinha acampado ali por conta de fazer um cerco, né, ali para o povo de Israel, ali o povo de Samaria. Eles iam invadir a cidade. Eles fizeram esse cerco e até por conta desse cerco influenciou bastante na questão da fome ali, porque o povo não podia sair
o povo não podia sair da cidade, o povo não podia circular, não podia cuidar das coisas e arrumar o que comer. Então, bastante dessa fome era influenciado por esse cerco. Porque o Senhor fizera com que no campo dos sírios, lá, eles ouvissem um estrondo de carros, ruído de cavalos e barulho como de um grande exército, e disseram: o rei de Israel contratou os heteus e os reis dos egípcios e está vindo contra nós. Eles ouviram um barulho e acharam que era o exército vindo e fugiram. E nessa fuga deixaram tudo para trás: roupas, os pertences, as tendas, os cavalos, os jumentos, né? Todo o acampamento e principalmente a comida. Então os leprosos chegaram ali, viram que não tinha ninguém, comeram, pegaram algumas coisas e se esconderam, porque eles não sabiam o que tinha acontecido. Esperaram, viram que o povo não ia voltar, foram lá, comeram de novo, fizeram alguma coisa. Aí, já sem fome, pensaram o seguinte: não está certo nós fazermos isso. Vamos lá contar para o rei de Israel. Se nós esperar até de manhã, vai nos acontecer alguma coisa, alguma maldade, porque isso aqui é bênção. Vamos lá. Aí foram lá contar as boas novas para o rei. O rei mandou algumas pessoas, poucas pessoas ali, verificar se era verdade. Era. Quando foi anunciado na cidade que era verdade, que o acampamento dos sírios estava vazio, que lá tinha comida, e os porteiros saíram bradando e declararam no palácio do rei, o que aconteceu? O povo saiu com fome, né? O povo com fome saiu ali, correndo, do jeito que pôde, para chegar lá, né? Uma multidão. O versículo 5 fala, né, ali dos que foram, os poucos que o rei mandou ali 2 cavalos ali com os servos lá. E o povo saiu, ficaram sabendo, o povo ficou sabendo e saiu ali correndo de qualquer jeito, saqueou o acampamento. E aí começaram a vender comida de novo, porque aí tinha, né? E o rei havia posto à porta aquele príncipe lá, aquele lá que não acreditou em Deus, na incredulidade, e o povo o atropelou. Sabe quando passa uma multidão e que fica gente ali pisoteada? Aconteceu exatamente isso com ele. E aconteceu assim, versículo 17, o povo atropelou a entrada e morreu conforme o que havia dito o homem de Deus, o que tinha falado quando o rei desceu a ele. Aconteceu assim, pois da maneira como o homem de Deus tinha falado ao rei, dizendo: amanhã a estas horas 2 medidas de cevada será vendida por um ciclo e 1 medida de farinha será vendida por um ciclo na porta de Samaria. E aquele príncipe que tinha respondido ao homem de Deus, dizendo que nem que Deus abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Ele aconteceu assim. Os olhos viram, mas ele não pôde comer. E isso lhe aconteceu porque o povo atropelou a entrada da porta e morreu. Triste a incredulidade em Deus. Ela traz consequências. Para quem crê, não há limites para ver Deus fazer. Nós precisamos crer. Só creia. Essa é a mensagem do capítulo 7. Não deixe a incredulidade fazer morada no seu coração, porque é uma colheita dura quando ela chega. Então, este capítulo 7, ele não está exatamente numa ordem ali, se foi no início dos 7 anos de fome, se foi no fim, se foi no meio, tá? Ele não está ali muito, não dá para dizer que ele está exatamente na ordem cronológica, se ele foi depois do capítulo 8 ou acontecido. Aqui quem escreveu entendeu de escrever aqui entre os 6 e o 8, mas pode ser que não seja exatamente ali, não tem indício se foi no início da fome, se foi no final, se foi no meio, tá bom? Isso que eu quero chamar a atenção. Capítulo 8, então, nós vamos ver ali Eliseu falando com a sunamita. Lembra? Nós já comentamos aqui sobre a sunamita. Ela viu 2 milagres. Primeiro, o milagre da esterilidade na vida dela, depois o filho dela morreu e foi ressuscitado. Nós vimos quando comentamos o capítulo 4, foi, né? O capítulo 4. Nós vimos que ela era uma mulher rica, uma mulher abastada, no entanto, uma mulher que temia Deus, uma mulher
que tinha a mão aberta para ajudar. E ela, aqui no capítulo 8, nós temos então Eliseu falando com ela, dizendo: levanta tu e tua casa, vai e peregrina, vai para outro lugar, porque a fome vai chegar aqui nessa terra por 7 anos. Então a mulher se levantou, fez como Eliseu disse e foi com sua família. E ela foi lá viver na terra dos filisteus. E estando lá, ela contou o tempo que ele havia falado, e depois de 7 anos, então, ela voltou. E ali, quando ela volta, ela vai lá para falar com o rei, porque ela queria a casa dela e as terras de volta para ela. Enquanto ela foi ali, né, falar com o rei, quem estava lá era o Geazi, o servo de Eliseu. E o rei tinha pedido para ele: me conta coisas, me conta as obras maravilhosas que Eliseu já fez. E aí ele está ali falando, contando coisas, como ele tinha feito viver um morto, e aí nisso surge a sunamita. E aí o servo de Eliseu fala: olha, tá aqui a mulher que eu estava falando dela, ela mesma pode contar. Ela contou, e depois de contar, o rei chamou um servo dele e falou: olha, restitui para ela tudo o que era dela, né? Devolva tudo o que era dela. Isso vai ali até o versículo 6, já vou voltar aqui nela. Depois do 7 a 15 nós temos Hazael assassinando ali Ben-Hadad, e depois, né, o reinado de Jorão e o reinado de Acasias. E o reinado de Jorão e o reinado de Acasias nós já comentamos, essa parte que está aqui. São textos paralelos lá de 2 Crônicas 21 e 2 Crônicas 22, tá bom? Então não vou entrar no detalhe aqui. O que eu quero falar sobre essa história da sunamita, o que se destaca aqui, que testemunhar sobre o que Deus faz cumpre com o nosso dever de testemunhar a respeito de Deus na nossa vida, mas testemunhar a respeito do trabalhar de Deus atrai mais bênçãos ainda. A sunamita já tinha sido abençoada de tantas formas. Tinha recebido um filho ali na sua infertilidade. Esse filho depois morreu, provavelmente por causa de uma insolação. Ele foi ressuscitado. Aqui, ela poderia ter passado fome, mas o profeta Eliseu falou: olha, sai daqui, vai em outro lugar para você não passar fome. Ela foi. Aí ela voltou. E ao testemunhar do trabalhar de Deus na vida dela, ela foi abençoada mais uma vez e teve ali a restituição das suas coisas. A mensagem que a gente vê aqui é testemunho do que Deus já fez na sua vida. Não fique de boca fechada. Parar de reclamar do que Deus não fez ainda ou do que Ele sequer vai fazer. Parar de reclamar, né? Parece um chavão, um clichê, mas é parar de reclamar do meio copo vazio e ser grato pelo meio copo cheio e contar para as pessoas que esse meio copo cheio de água que está ali é porque Deus que encheu, é Deus que derramou essa água ali, é Deus que derrama da sua graça sobre a nossa vida e nos permite estar aqui hoje. Testemunhe de Deus na sua vida e você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Vamos para o capítulo 9. O capítulo 9, ele é o cumprimento, então, de uma profecia de Elias lá em 1 Reis 21. A morte de Jezabel é o principal ponto aqui, tá? Então, assim, lá em 1 Reis 21, Deus fala para Elias ungir Jeú. E essa ordem, então, fica para Eliseu cumprir. Eliseu aqui manda um de seus discípulos lá para Ramote de Gileade, ungir Jeú rei. Só que o rei ali ainda estava vivo, né? O Jorão, Acasias estavam vivos. E aí o que acontece? Esse discípulo vai lá para ungir Jeú, e Jeú, ele tinha uma missão, que era fazer a limpa na família de Acabe. Então Jeú vai, ataca Jorão, mata, e também faz o mesmo com Acasias e com Jezabel. E o versículo ali, o versículo 33, é o único versículo que eu vou ler aqui no capítulo 9, fala o seguinte: eles disse, joguem-na daí abaixo, falando de Jezabel, e eles a jogaram,
e parte do seu sangue salpicou na parede e nos cavalos, e Jeú atropelou. Entrou Jeú, e comeu e bebeu, e disse: vão agora ver aquela maldita e sepultai-a, pois ela é filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, não acharam dela mais que a caveira, os pés e as palmas das mãos. Ela foi comida por cães selvagens, exatamente de acordo com a profecia de Elias, lá em 1 Reis, capítulo 21 e versículo 23. Ele disse, ele até confirmou, depois a palavra de Deus é esta, a qual ele falou pela boca de seu servo Elias, o tisbita, dizendo: na herdade de Jezreel, os cães comerão as carnes de Jezabel, e o corpo de Jezabel será como esterco sobre a face da terra na herdade de Jezreel, de maneira que ninguém possa dizer: esta é Jezabel. Ou seja, foi triturada literalmente. Triste, mas foi a profecia. A profecia contra Jezabel foi mais ou menos em 899 antes de Cristo, e o cumprimento da profecia foi ali por 884, então 15 anos. Então demorou mais ou menos 15 anos para acontecer. E eu fico pensando, ela sendo a mulher mais perversa ali do Velho Testamento, se ela não chegou a achar aí que essa profecia nunca aconteceria. Possivelmente ela achou isso. E aí vamos para o capítulo 10. O capítulo 10 também é resultado ali da profecia de Elias, lá de 1 Reis 21, que a família de Acabe teria fim. Então o fim da descendência de Acabe está aqui do versículo 1 a 14. Vamos ver aqui o 1. E tinha Acabe em Samaria 70 filhos, e escrevendo cartas, Jeú, ele as enviou a Samaria aos principais de Israel, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, que ainda eram filhos pequenos quando ele morreu. Logo que essa carta chegue a vós, os que têm os filhos de seu senhor, os que têm os carros e os cavaleiros, a cidade fortificada e as armas, olhai qual o melhor e o mais reto dos filhos de seu senhor, e ponde no trono de seu pai, e lutai pela casa. Mas eles tiveram temor e disseram: eis que 2 reis não puderam resistir, como poderemos resistir nós? E o mordomo e o presidente da cidade, os anciãos e os tutores enviaram dizer a Jeú: teus servos somos e faremos tudo o que nos mandar. Não escolheremos por rei ninguém, tu farás o que bem te parecer. E ele escreveu segunda vez: se sois meus e quereis me obedecer, tomai então as cabeças dos filhos homens de vosso senhor, e vinde amanhã a estas horas a mim, a Jezreel. Os filhos do rei, 70 homens, estavam com os principais da cidade. Jezreel ficava bem pertinho ali de onde estava Jeú, ali em Samaria. Então a carta conseguia ir e voltar com muita rapidez. Aí cerca de 32 quilômetros, 33 quilômetros talvez, de distância, Jezreel a Samaria. Então a carta ia e vinha ali com uma certa facilidade. E quando as cartas chegaram a eles, tomaram os filhos do rei e degolaram 70 homens. E aqui homens é força da expressão, porque não eram homens feitos ainda. E puseram suas cabeças em cestos e as enviaram a Jezreel. Só que não obedeceram, porque Jeú falou que eles tinham que ir pessoalmente levar essas cabeças, e eles não foram. E veio um mensageiro e lhes anunciou: trouxeram as cabeças dos filhos. E ele disse: ponde-as em 2 montões à entrada da porta até amanhã. Vindo amanhã, saiu ele, e estando em pé, disse ao povo: e eis que eu conspirei contra o meu senhor e o feri de morte. Mas quem matou todos estes? Saibam agora, pois, que da palavra do Senhor que foi falada sobre a casa de Acabe, nada cairá por terra, porque o Senhor tem feito o que disse através de seu servo Elias. Está lá em 1 Reis 21. E aí Jeú vai e mata os príncipes de Judá, os descendentes da filha de Acabe. Lá em Judá, lembra que o filho lá, descendente de Josafá, tinha casado com a filha de Jezabel. E depois, a sogra ali, a Atalia, foi a rainha usurpadora. Então Jeú vai e mata toda a descendência ali de Acabe, os netos que estavam ali. E depois ele volta e continua matando ali a família toda, o resto que havia ficado em Samaria. Por quê?
porque era ordem do Senhor. Então, o propósito de Deus para a vida de Jeú era acabar com toda a família de Acabe. Só que no finalzinho aqui do capítulo 10, Deus elogia a Jeú. E olha o que acontece. O Senhor, por isso, disse a Jeú: porquanto tens feito bem, olha, elogio de Deus, executando o que é reto diante dos meus olhos. E fizeste a casa de Acabe conforme tudo que estava em meu coração, os seus filhos se assentarão no trono de Israel até a 4ª geração. Era uma promessa para Jeú. Mas Jeú não cuidou de andar na lei do Senhor com todo o seu coração. E andou e fez, de acordo com Jeroboão, o primeiro rei de Israel. Naqueles dias o Senhor começou a diminuir os termos de Israel e os feriu a Hazael em todos os termos. Do Jordão até o nascente do sol, toda a terra de Gileade, de Gade, de Ruben, de Manassés, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon. O que significa isso? Se Jeú tivesse se mantido obediente diante de Deus, Deus ia permitir a descendência dele no trono de Jeú. Mas depois que Deus o elogiou, subiu para a cabeça, ele ficou soberbo, ficou orgulhoso e saiu fazendo os mesmos pecados de Jeroboão. Então Deus vem e fala: olha, a partir de hoje a terra de Israel vai diminuir os termos. Quando falo os termos, é as fronteiras, é o limite. Aquela terra que Josué lutou para conquistar, aqui começa a diminuir, tá? E eles vão perdendo terra, Começa ali, a terra de Gileade, de Gade, eles vão perdendo em lutas. Jeú tinha uma oportunidade ali, de ser participante das bênçãos de Deus, mas ele não amava a Deus de todo o coração. Ele só fazia aquilo que convinha a ele mesmo. No fim, ele só matou a família de Acabe para poder se sentar no trono. E dormiu Jeú com seus pais, o sepultaram em Samaria e reinou em seu lugar Jeoacás. O tempo que reinou Jeú sobre Israel em Samaria foi de 28 anos. Foi o reinado mais longo de um rei em Israel, de um rei israelita. Depois vem Jeroboão II, nós vamos ler aqui 2 Reis 14, aqui essa semana ainda, que reinou 41 anos. Então, os reinados dos reis de Judá foram de maior duração. O reino de Israel durou 200 anos e teve 19 reis. O reino de Judá, o reino do sul, teve 19 reis, a mesma quantidade de reis, mas durou 336 anos aqui. E o do norte, o reino de Israel, durou só 200 anos. Então, obviamente que a duração dos reinos do sul, dos reis do sul, foi maior. Bom, e assim nós encerramos o capítulo 10. O que fica aqui de mais importante que eu vejo aqui foi quantas coisas aqui foram de testemunho, O capítulo 5, o testemunho da serva de Naamã, ela testemunhou a respeito do profeta Eliseu, que servia um Deus que podia curar da lepra. No capítulo 6, nós temos de novo ali o milagre, o machado que flutua. No capítulo 7, a profecia ali, para quem crê, não há limites para Deus fazer. O profeta disse: amanhã vai ter comida, e no dia seguinte teve, e aquele que não acreditou foi pisoteado. No capítulo 8, nós temos a sunamita testemunhando a respeito do que Deus tinha feito na vida dela. No capítulo 9, nós temos ali a morte de Jezabel, Não deixa de ser um testemunho de que Deus fala e ele cumpre. Ele falou a respeito da morte de Jezabel com o profeta Elias. 15 anos depois, vem e a profecia se cumpre. Uma morte cruel para uma mulher que foi, sim, considerada a mais cruel e a mais perversa em todo o Velho Testamento. E por fim, aqui no capítulo 10, nós vemos em Jeú, Deus o elogiando. O Senhor disse, porque quanto tens feito bem, executando o que é reto diante dos meus olhos. Só que não adianta eu fazer bem hoje, fazer bem amanhã e depois de amanhã eu fazer o que eu quiser.
diante de Deus é obediência total, constância e firmeza. Não adianta eu fazer o bem hoje e amanhã eu não fazer o bem. Não adianta eu fazer o bem hoje e amanhã ser omissa. Não adianta eu fazer o bem hoje e amanhã fazer aquilo que me parece bem aos meus olhos e deixar a vontade do Senhor de lado. Deus quer simplicidade de coração, mas Deus quer obediência em todo o tempo. Principalmente porque nós não sabemos a hora em que nós daremos o último piscar de olhos aqui nessa terra, seja pela morte física ou seja pelo arrebatamento. E nós precisamos ser fiéis e obedientes a Deus em todo o tempo. Amém? Que Deus te abençoe por esse tempo passado aqui, pela honra de vocês estarem aqui comigo. Meu coração transborda de gratidão por ter vocês aqui. Que Deus abençoe e recompense. Que esses rápidos comentários aqui a respeito do ministério do profeta Eliseu, principalmente, do que Deus fez, avisando os reis de Israel de que eles precisavam se manter obedientes a Deus. Espero que tudo isso nos desperte para servir a Deus melhor e que seja bênção na vida de vocês. Amém, gente? Deus abençoe, fiquem com Deus.